Existem centenas de jogos perturbadores por aí, muitos inclusive que eu já trouxe aqui nesse canal. Mas o que difere os jogos que eu vou falar hoje são que estes aconteceram de verdade, ou pelo menos foram inspirados em casos reais. Então se prepara, pois hoje nós vamos ver coisas muito bizarras que inspiraram jogos perturbadores da vida real. Então já deixa seu like e vamos pro vídeo. Você nasceu doente. Deus te odeia. Talvez essa frase seja o resumo mais direto da experiência angustiante que é jogar Masochisia, um jogo independente que à primeira vista parece apenas uma jornada psicótica em um estilo artístico 2D, mas que aos poucos se revela algo muito mais sombrio e real. A premissa do jogo é muito simples. Um jovem descobre, por meio de uma série de alucinações e visões do futuro, que se tornará um psicopata violento quando crescer. E como ele reagirá a essas revelações? Será que ele consegue mudar seu destino? Será que você consegue mudar o destino? É a pergunta que o jogo te questiona. A estética do jogo é bem simples, com gráficos 2D e uma mecânica narrativa estilo point and click, mas ainda assim é muito bonito e bem feito. E é justamente nessa simplicidade que o horror se amplifica, passando por diálogos duros, temas extremos e uma jornada progressiva pela insanidade. O nosso protagonista se chama Hamilton. Ele é um jovem mentalmente instável, abusado pelo pai, negligenciado pela mãe e aos poucos influenciado por vozes dentro de sua cabeça que o incitam à violência, à automutilação, assassinato e coisas ainda piores enquanto lida com abuso, sofrimento familiar, doença mental e compulsões sádicas. A Masochisia é uma experiência bem desconfortável com a narrativa guiada por escolhas, mas mesmo essas parecem sufocadas por um destino inevitável, e você tem a sensação de impotência e o peso emocional das decisões, tornando um gameplay bem pesado e impactante. Mas o que torna a Masochisia ainda mais pesado é quando percebemos que Hamilton, na verdade, é muito mais do que um personagem fictício. Entre os cenários distorcidos e os eventos sinistros do jogo, existem códigos escondidos por toda parte e pistas que o jogo vai te dando, e se você as ignorar, você pode até não saber, mas se você decifrar os códigos, eles vão nos levar a uma figura da vida real, Hamilton Howard, também conhecido como Albert Fish. E se você nunca ouviu falar desse nome, talvez seja melhor assim, mas nesse vídeo nós vamos entrar nesse abismo. Hamilton Howard, nascido em 19 de maio de 1870, um homem que acabou se tornando um dos maiores assassinos em série e mais notórios da história dos Estados Unidos, responsável por ter matado, canibalizado e abusado de centenas de crianças em sua vida, antes de ser executado na cadeira elétrica pelo assassinato de Grace Budd em 16 de janeiro de 1936. Sua família tinha histórico de doenças mentais, incluindo ele mesmo, e frequentemente participava de atos sadomasoquistas extremos, incluindo a castração de uma de suas parceiras. A sua infância foi extremamente passada em um orfanato, onde ele foi exposto a atos extremos de perversão e abuso, e quando adulto, ele viria a se tornar um dos mais temidos assassinos em série, recebendo muitos apelidos, incluindo Bicho-Papão, o Homem Cinzento, Maníaco da Lua, Vampiro do Brooklyn e Lobisomem de Wisteria. E o jogo vai nos dando pistas, como por exemplo, o protagonista se chamando Hamilton, ele deseja ser chamado de Albert, que é o nome do seu irmão morto. Uma das aparições que você tem no jogo é basicamente o Homem Cinzento. E até mesmo os gestos que o próprio Albert Fish fazia na vida real são retratados em cena onde você enfia agulhas em si mesmo, sendo uma forma de automutilação que reduz a ansiedade do protagonista. Um gesto que o próprio assassino Albert Fish fazia na vida real, frequentemente inserindo agulhas, principalmente em sua região pélvica. E bom, durante toda a narrativa do jogo, você tem a sensação de escolha, com múltiplas respostas nas conversas e decisões de progressão, mas com o tempo você percebe algo angustiante. Poucas escolhas mudam de fato o fim, e esse é um dos temas centrais do jogo: o determinismo psicológico. A ideia de que traumas, genética e ambiente podem moldar alguém até um ponto de ruptura inevitável. É como se o próprio jogo dissesse: você pode tentar resistir, mas isso sempre esteve em você. E o jogador é forçado a acompanhar a descida de Hamilton até o ponto em que ele se torna o que o mundo e a própria mente dele já haviam construído desde o início.
que é uma espécie de fatalismo narrativo. Esse detalhe não é apenas um choque gratuito, são referências diretas à realidade e são relatos verídicos do que Albert Fish realmente fez, escreveu em suas cartas ou sofreu em sua vida. E a maneira como você escolhe jogar, abraçando o futuro de Hamilton como um personagem fictício ou reagindo como um ser humano com empatia, afetam o final do jogo. Ao mesmo tempo, não há geralmente um desfecho feliz, e o jogo te força a situações em que você não tem escolha a não ser cometer atos horríveis. Esse não é um jogo para todo mundo, especialmente para aqueles que lidam com questões levantadas sobre abuso e automutilação, por exemplo, e aqueles que você... ou temas desconfortáveis, como mídia que usa assassinos e vítimas do mundo real como personagens, mas se você está de boa com isso, Masochize é algo que vale a pena jogar. É um jogo experimental, ousado e criativo, que aborda ideias bem sombrias, sem hesitar e força você a sair da sua zona de conforto, coisa que poucos jogos conseguem atingir de maneira tão eficaz. E de maneira mais importante, apesar de tudo que acontece no jogo, ele deixa coisas bem claras. Primeiramente, Hamilton, um personagem baseado em um monstro humano da vida real, apesar de tudo que passou, não é completamente inocente por suas ações horríveis. Assim como você também não. Você acorda em uma casa fria, chove lá fora, o silêncio é pesado e algo aqui não está certo. Essa é a premissa de Languish, um jogo de terror psicológico independente que à primeira vista parece mais um clone de PT ou uma experiência atmosférica como tantas outras. Languish é na verdade um walking simulator curto, com cerca de 20 a 30 minutos de duração, onde o jogador explora uma casa abandonada enquanto vivencia uma sequência de eventos sombrios, jumpscares ocasionais e algumas mecânicas de quebra-cabeças. Mas à medida que você vai caminhando por seus corredores escuros, você acaba percebendo que esse jogo tem algo muito mais perturbador por trás. Languish não é apenas inspirado por um crime real. Ele é, na verdade, uma reencenação quase literal de um dos assassinatos mais brutais que foi televisionado na última década. O assassinato de Shannon Watts e suas duas filhas nas mãos do pai, Chris Watts, em 2018, nos Estados Unidos. Em 13 de agosto de 2018, Chris Watts, um pai de família aparentemente comum, assassinou sua esposa grávida e suas duas filhas pequenas e enterrou os corpos próximo de uma fábrica de armazenamento de petróleo. E então declarou a sua própria família como desaparecida, dizendo não saber aonde elas tinham ido ou o que tinha acontecido com elas, inclusive dando entrevistas para a mídia, implorando pelo retorno da sua esposa e filhas. I have no idea where they went, and it's just earth-shattering. I don't feel like this is even real right now. It's like a nightmare that I just can't wake up from. Mas quando colocado em um teste de polígrafo, ele falhou e, sob toda a pressão, ele acabou confessando. O caso repercutiu mundialmente pela frieza e pela forma como Chris mentiu para a mídia, para a polícia e até para a própria família. Tudo isso foi registrado em vídeos e áudios reais, muitos dos que se tornaram públicos em documentários como American Murder, da Netflix e outros. Mas Languish não é apenas inspirado no crime. Ele utiliza áudios reais retirados de noticiários, documentários e até mesmo sons supostamente representando o estrangulamento das vítimas. Para quem não conhece o caso real, o jogo parece meio desconexo e para as pessoas que conhecem, a experiência é bem carregada e até mesmo ofensiva, já que o uso dos áudios extraídos das reportagens e tudo mais não são recriações, mas sim as vozes verdadeiras das vítimas e familiares capturadas da TV e inseridas no jogo com uma ambientação sonora, completando com os sons do estrangulamento, das brigas e até objetos sendo jogados contra a parede como elementos imersivos. Isso cria uma experiência bem pesada que muitos consideram uma exploração do trauma de maneira bem sem empatia mesmo. E isso gerou revolta em parte da comunidade, com uma das críticas mais frequentes sendo que o jogo não recria nem comenta o crime, apenas replica os momentos mais brutais, criando o que alguns chamam de terror voyeurista. Isso levanta a discussão ética de até onde o terror pode ir nesse sentido. Fazer um jogo baseado em crimes reais não é algo errado por si só. Tem várias obras que exploram temas delicados com sensibilidade e reflexão.
Mas o Languish não reflete, ele apenas expõe, e quando se trata de tragédias reais, isso é uma pergunta bem difícil de responder, que é se estamos jogando uma história ou apenas revivendo a dor de vítimas de verdade e lembrando as suas famílias do que aconteceu. E na Steam, muitos usuários acusam o jogo de ser desrespeitoso, de ser feito apenas por fator choque ou exploração disfarçada de jogo, o que nos levanta a questão e a reflexão de que quando um jogo baseado em um crime real é apenas uma reencenação, ele se torna apenas parte de uma espetacularização da tragédia e pode muito bem causar mais dor às famílias, revitimizar aqueles envolvidos e, mais importante, não diz nada de novo, nem oferece empatia, nenhuma crítica social, nem aprendizado. Concluindo com o abandono e falta de resposta do criador, isso apenas reforça a sensação de que não houve uma intenção tão artística assim por trás. O jogo é apenas chocante, por chocar. Não me abandone, porque nós somos deixados para trás. É uma das perguntas feitas pelos espíritos de Forbidden Siren. À primeira vista, parece mais um jogo de terror japonês com zumbis e sons de alarmes que reforçam o terror do jogo. Mas a origem é profundamente mais perturbadora. Forbidden Siren se passa em Hanuda, uma vila fictícia assolada por uma calamidade sobrenatural e transforma seus habitantes em criaturas chamadas de Shibito. Eles são mortos-vivos, conscientes e ainda executam ações cotidianas, como orações, trabalhos, mesmo após a sua morte. Por trás dessa superfície sobrenatural tem uma base real e bem sinistra. O jogo foi inspirado diretamente pelo massacre de Tsuyama, um dos crimes mais chocantes da história do Japão. Este cometido por Mutsuo Toi, um jovem japonês de 21 anos, nascido em uma família rica na vila de Kaio, próxima a uma cidade chamada de Tsuyama. Pouco depois do nascimento, seus pais morreram de tuberculose, deixando nada de herança para ele. E sem memórias da sua família, ele acabou se apegando ao amor da sua irmã e à sua avó, que eram os únicos laços que ele possuía. E após sua irmã se casar e ir embora, Mutsuo mergulhou em histórias de romance e passou a escrever suas próprias histórias, incluindo uma sobre uma prostituta que estrangulava seus amantes. Mutsuo sofria de uma depressão severa por não ter laços com outras pessoas e até mesmo decidiu experimentar uma prática antiga, onde ele invadia os quartos de garotas à noite, onde ele era constantemente rejeitado. E então veio a fatídica noite de 21 de maio de 1938, quando Toei decidiu dar um presente para os vizinhos usando seu machado, uma katana e sua adorada espingarda Brownie. Ele havia concluído que já havia sido rejeitado o suficiente tanto pela sua família quanto pela vila de Tsuyama, sendo a sua primeira vítima a sua própria avó, e ele a matou com golpes de machado. Em seguida, os seus vizinhos foram brutalmente assassinados por golpes de espada, tiros de espingarda, onde a chacina só parou ao amanhecer sem nenhuma intervenção policial. Mutsuo se matou com um tiro no peito usando a mesma espingarda usada na chacina. Em sua nota de suicídio, ele escreveu que lamentava não ter matado mais pessoas e estava feliz por ter matado sua avó, para que ela não carregasse a vergonha de ser a avó de um assassino. E o pior de tudo foi a negligência da polícia japonesa, pois Mutsuo já havia ameaçado atacar a cidade e fazer uma chacina, onde a polícia simplesmente confiscou as suas armas e mais nada, resultando nele simplesmente comprando mais semanas depois, o que eventualmente levou ao massacre de Tsuyama, sendo considerado o mais brutal do Japão por muitos e muitos anos. E bom, Forbidden Siren não é apenas um jogo de sustos, mas ele tem sempre uma aura de mal-estar constante. É como se você vivesse em um tempo diferente, e através do controle de 10 personagens diferentes, cada um com suas histórias entrelaçadas com a vila, você vai descobrindo o reflexo de uma vila onde um mar de sangue aconteceu. Os Shibito, que são diferentes de zumbis comuns, ainda tem traços de suas vidas passadas, onde eles rezam, choram e agem como se estivessem presos em um ciclo eterno de tormento. E apesar do jogo nunca tratar diretamente o massacre com nomes reais, a influência não é escondida. Tem vários detalhes que são exatamente os mesmos do que aconteceu. Desde o número de mortos, a presença de uma vila isolada que carrega essa maldição, e muito mais coisas que você descobre ao longo da história. Mas assim como em Marvel Kizia, o jogo não tenta justificar o mal, só encarar a existência dele. E essa abordagem reflete o espírito do massacre de Tsuyama, onde os sinais foram ignorados, a tragédia
parecia inevitável e as cicatrizes permanecem para sempre. Hanaud é, em si mesmo, um purgatório, e como em muitas tragédias da vida real, não tem um final feliz, apenas uma tentativa de entender o que jamais será compreendido por completo. Mas ainda assim, Forbidden Siren é um exemplo muito poderoso de como o horror psicológico e folclórico pode ser usado para explorar esses traumas reais. Ele é sufocante, denso e lento, exige paciência, mas é um jogo muito bom, e talvez eu traga até um vídeo separado aqui no canal. Ele é um grito coletivo, aprisionado em uma vila fantasma, onde o horror vem tanto do passado quanto do presente. Eu nasci com o diabo em mim. É uma frase que nós vemos no jogo The Devil in Me, a quarta entrada da antologia The Dark Pictures, que traz jogos narrativos contando histórias, e através das suas escolhas, a história vai se desenrolando e pode acabar de várias maneiras diferentes. Mas nesse jogo, o que se destaca na história é um motivo simples. Ele é baseado em uma história real. Um grupo de documentaristas recebe um convite misterioso para visitar uma réplica moderna do infame Murder Castle de H.H. Holmes, um serial killer da vida real conhecido pelo seu Hotel do Assassinato. E vendo essa oportunidade de gravar um episódio que poderia fazer muito sucesso, a equipe aceita, mas rapidamente percebem que eles não estão sozinhos, com câmeras escondidas, gente desaparecendo e a certeza de que eles estão sendo manipulados e caçados. Essa adaptação do jogo se inspira diretamente na figura do Herman Webster Mudgett, também conhecido como H.H. Holmes, frequentemente descrito como o primeiro serial killer dos Estados Unidos, infame por ter o seu castelo do assassinato, um hotel onde, com mais de 100 cômodos, o lugar se espalhava por um quarteirão inteiro, com um primeiro andar dedicado a lojas, onde Holmes supostamente usava isso para atrair empresários avisados, e o terceiro andar ofereciam os apartamentos para os hóspedes da cidade. No segundo andar, porém, é onde tinham as verdadeiras surpresas, como um labirinto de câmaras de asfixia, com canos de gás no teto, escadas escondidas, portas que levavam a paredes de tijolo falsas e outras surpresas, além do porão, que não era uma lavanderia comum, pois Holmes havia transformado em sua própria câmara de horrores pessoal, com alçapões e passagens secretas por todos os lugares. Mas ao contrário do que muitos acreditam, ele não aprisionava desconhecidos no seu hotel, ele mirava em pessoas que conhecia, e seu prédio não era simplesmente um hotel, mas parte de um esquema para fraudar fornecedores, investidores e novos visitantes. Mas diferente dos livros, filmes e do jogo, as vítimas reais do Holmes, como Julia Connor e sua filha Pearl, tinham conexões pessoais com eles, como suas amantes, secretárias, funcionárias e muito mais. Ainda assim, o prédio existiu, era realmente um labirinto claustrofóbico, com vários cômodos sem janelas, portas que iam a lugar nenhum, além de vários mecanismos que permitiam a Holmes vigiar e controlar seus alvos, tendo de fato uma prisão disfarçada de hotel, projetada para confundir e capturar as pessoas. E é exatamente isso que o jogo transmite. Na pele de diferentes personagens, você explora um lugar repleto de armadilhas e decisões da vida ou morte. O diferencial no jogo é cruel, pois você ainda tem uma chance de escapar, coisa que as vítimas da vida real não tiveram. E bom, a linha entre o que é fictício e o que realmente aconteceu é de maneira desconfortável, mas interessante, e talvez o maior terror do The Devil in Me não sejam nem os sustos nem as armadilhas, mas a ideia de que a história, ou algo bem próximo a ela, realmente aconteceu com pessoas de verdade. Ele só queria saber o que aconteceu com seu vizinho desaparecido, mas o que encontrou foi algo que deveria permanecer enterrado. O jogo Nine Child Street, ou Rua das 9 Crianças, é uma experiência de horror em primeira pessoa que à primeira vista parece seguir a fórmula tradicional dos games independentes do gênero. Tendo uma estética sombria, uma atmosfera pesada e sustos pontuais, o jogo rapidamente ficou notório entre youtubers e streamers, tornando-se um título popular no nicho indie. E a premissa é bem simples e inquietante. Você joga como um menino curioso e decide investigar a casa abandonada de um vizinho desaparecido. Ao atravessar o portão enferrujado e explorar os corredores empoeirados, a criança encontra algo muito mais perturbador do que esperava.
dezenas de bonecas estranhamente realistas, que em certos momentos parecem se mover por conta própria. A ambientação do jogo é muito impecável, uma casa abandonada que esconde segredos, ruídos inexplicáveis, sombras que se movem quando você não está olhando, e claro, bonecas que não deveriam estar ali. Para muitos jogadores, esse tipo de jogo é apenas parte da diversão macabra, mas poucas pessoas sabem ou percebem à primeira vista é que esse enredo do jogo vai além da ficção e é inspirado diretamente em um caso real que aconteceu na Rússia. O jogo tem base os crimes de Anatoly Moskvin, um renomado filólogo russo que ficou conhecido como Dollmaker, ou criador de bonecas. Moskvin não era um assassino, mas seus atos chocaram o mundo pela bizarrice, pela morbidez e perturbação emocional envolvidas. Desde a infância, ele demonstrava uma obsessão peculiar pela morte. O próprio Anatoly contou que, quando criança, presenciou um desfile fúnebre passando perto de sua casa. Algumas pessoas que participavam do enterro o forçaram a beijar o rosto frio de uma menina que havia acabado de morrer. Esse momento traumático teria sido o catalisador da sua obsessão com cadáveres e, mais especificamente, crianças mortas. Conforme ele crescia, Anatoly manteve uma vida dupla, sendo um acadêmico respeitado, fluente em vários idiomas, especializado em culturas antigas e folclore funerário. Por outro lado, ele vagava por cemitérios, estudando rituais e túmulos, até o dia em que passou a desenterrar corpos de meninas de 3 a 12 anos, e o que ele fazia é o que conecta ele diretamente com o enredo do jogo. Depois de obter os cadáveres, Anatoly levava eles para casa e começava um processo de mumificação caseira, utilizando métodos improvisados com sal, bicarbonato e tecidos para conservar os corpos. Em seguida, ele vestia com roupas coloridas, muitas vezes com as mesmas que foram enterradas, e as enfeitava com perucas, olhos de vidro e meias, onde elas se tornavam suas bonecas. Ao todo, quando foi preso, a polícia encontrou 29 bonecas cadáveres na sua casa, cada uma com um nome próprio, histórico e até festas de aniversário. E segundo ele fazia isso porque odiava ver as crianças sendo deixadas apodrecerem no chão frio dos cemitérios. Ele acreditava que estava dando a elas uma segunda vida. E o jogo Nine Child Street evoca essa história de maneira sutil, mas dolorosamente reconhecível. A casa misteriosa, as bonecas, a atmosfera de luta e obsessão. Embora o jogo inclua elementos sobrenaturais que não fazem parte do processo real, a essência do terror é justamente a possibilidade de não ser tão distante da realidade quanto parece. E essa mistura entre ficção e realidade levanta as questões morais sobre o uso de tragédias como base para o entretenimento. Claro que o jogo em momento algum menciona diretamente o Anatoly, mas os paralelos são claros para quem conhece o caso. O que o jogo faz com maestria é capturar a sensação de invasão de um espaço onde algo terrivelmente errado acontece. A experiência se torna mais intensa, sendo vivida através da perspectiva de uma criança, onde você, como jogador, controlando o garoto, se sente vulnerável, indefeso, encarando o mundo distorcido por alguém obcecado, transformando esse jogo em algo bem mais interessante. E no fim das contas, o que mais assusta não são nem os jumpscares, nem as bonecas se mexendo, mas o que realmente gela a espinha é saber que alguém, em algum lugar do mundo, olhou para crianças mortas e viu nelas brinquedos. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, se possível, tenham deixado o like e compartilhado para me ajudar. E é claro, tá aí na tela mais algum vídeo para você assistir. Muito obrigado pelo apoio e nos vemos no próximo vídeo. E até mais.